Queridos, hoje é comemorado o Dia dos Pais. E ser pai é um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nos ensinou a chamar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de nosso Pai. De modo que o Pai da terra acaba se tornando uma referência, uma representação do Pai celestial. E isso é grande privilégio, mas também grande responsabilidade. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesta manhã sobre as marcas que diferenciam um pai pequeno, médio, regular, de um grande pai, que eu vou chamar de o pai 5G. O pai que tem essas 5 marcas que o marcam, o caracterizam como um grande pai. Em primeiro lugar, ele é generoso. A generosidade é mesmo o que distingue, identifica o nosso Pai Celestial. Ele faz o sol brilhar sobre bons e maus, e a chuva cair sobre justos e injustos. Um pai deve ser generoso. E, infelizmente, isso vai contra a própria natureza, porque o ser humano, no seu estado natural, tende a ser egoísta, individualista, a pensar mais em si e menos nos outros, tende a ser severo. Entretanto, um pai diferenciado, um pai parecido com um pai celeste, se esforça para demonstrar generosidade. Ser generoso é ter a mão aberta. Ser generoso é ter o coração aberto. Ser generoso é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Ser generoso é relevar os erros, as falhas. É fazer, como diz o hino, olhar com simpatia os erros de um irmão. Há uma promessa do Senhor sobre os pais generosos. Em Provérbios capítulo 11, verso 25, está escrito que a alma generosa prosperará, e aquele que regar será regado. Imagine esse pai como um jardineiro, que tem nas mãos um regador, e que você, na sua casa, acompanhe as pessoas da sua família, regando-as com a sua atenção, carinho, perdão, amor, generosidade. E que enquanto você faz isso, atrás de você vem Deus, com um regador muito maior, regando a sua vida. É o que nos diz Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. O pai 5G, o grande pai, é também um guerreiro. É um lutador, um batalhador. Ele não se acovarda nem se intimida. Acima de tudo, ele não se omite. Está sempre se esforçando para que a sua família tenha o melhor. O pai guerreiro sai todo dia para matar um leão, para enfrentar uma dificuldade, para trazer para casa o sustento da sua família. E nós somos gratos aos pais por isso. Mas ser um pai guerreiro não significa apenas enfrentar as responsabilidades fora de casa. Significa também, e acima de tudo, assumi-las dentro de casa.
O pai não pode ser omisso quanto à condução do seu lar, quanto à liderança da sua família. O pai não pode se esconder atrás da mãe, atrás da escola, atrás da igreja e delegar a outros a responsabilidade pela formação moral e espiritual do seu filho. Não. Ele precisa assumir esta responsabilidade. Um pai guerreiro é aquele pai que chama para si a responsabilidade. Um presidente dos Estados Unidos chamado Henry Truman ficou famoso por conta de uma plaquinha que ele colocou na sua mesa de trabalho lá no salão oval da Casa Branca. E nessa plaquinha estava escrito: as transferências de responsabilidade terminam aqui. O que aquela plaquinha queria dizer é que até ali as pessoas poderiam talvez ir transferindo as responsabilidades umas para as outras, jogando as culpas umas nas outras, se escondendo atrás umas das outras, mas quando chegava no presidente do país, aí a responsabilidade era dele. Ele não tinha para quem passar a tarefa, ele precisava decidir. Pai, esse é você na sua casa. Não fuja, não se omita. Lembre-se da palavra do Senhor, registrada em Neemias, capítulo 5, verso 14. Ali lemos: lembrai-vos do Senhor vosso Deus, Deus grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pai, você precisa pelejar, lutar, brigar, não com a sua família, mas pela sua família. Lembrando que a arma mais poderosa que você tem nas mãos é a oração. Um pai 5G é também um pai gentil. Um guerreiro gentil. Eis aí a boa definição de um homem de Deus. Eis aí uma boa definição de um pai que inspira e é exemplo. Ele é sim forte, mas ele usa a sua força não para intimidar, e sim para proteger e cuidar. Essa é outra disciplina que os pais precisam desenvolver. Às vezes, por uma questão de constituição, ou mesmo de educação, os homens tendem a ser mais brutos do que as mulheres. Deus deu a eles mais músculos, uma voz mais grossa, e isso muitas vezes faz com que os pequeninos se assustem, se intimidem diante do tamanho e da grandeza do pai. Então todo pai precisa estar atento a isso e buscar no seu tom de voz, nos seus gestos, na maneira de tratar a sua família, ser caracterizado como um pai gentil. Peçamos ao Senhor suavidade. Utilizemos, pais, as palavrinhas mágicas. Por favor, obrigado, me desculpe, eu te amo. Um grande pai é marcado pela sua gentileza, pela sua suavidade. Filipenses, no capítulo 4, verso 5, diz assim: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Então, um pai 5G é conhecido pela sua moderação, pela sua suavidade, pela sua gentileza. Por quê? A Bíblia diz: porque perto está o Senhor.
Da próxima vez que você for chamar a atenção de um filho, de uma filha, lembre-se de que perto está o Senhor. Jesus está ali do seu lado, com os braços cruzados, olhando para a sua cara, vendo como você, pai, vai chamar a atenção deste filho, desta filha. E porque perto está o Senhor, a nossa moderação deve ser reconhecida por todos os homens. Um pai 5G é generoso, é guerreiro, é gentil, mas sabe, também ele é guiado por Deus. Um pai abençoado é aquele que está constantemente diante do Deus Todo-Poderoso, pedindo a sua direção, o seu conselho. Porque, queridos, isso é uma regra da vida. Em qualquer instituição, a pessoa que mais precisa de conselho é o líder. Alguns pais querem ser os líderes da sua família, querem poder dizer, na minha casa mando eu. Mas na vida deles, não manda Deus. Meu irmão, meu amigo, como você vai orientar corretamente a sua família, se você não pede orientação a Deus para cada passo da sua vida? Se você não dá ouvidos às ponderações da sua esposa, se você não aceita, não busca e não segue conselho de ninguém. A Bíblia Sagrada registra o triste exemplo de um pai que não foi guiado por Deus. O nome dele era Elimeleque, e a história dele está registrada em Rute capítulo 1. Diz a Bíblia que Elimeleque morava com sua família na cidade de Belém, quando sobreveio uma grande seca. E aquele homem, como líder da sua família, como cabeça do seu lar, tomou a decisão de deixar a terra prometida, ir para uma terra pagã, a terra de Moabe, e ali tentar a vida. As consequências foram trágicas. Elimeleque morreu, morreram os seus 2 filhos, e a tragédia se abateu sobre aquela casa. Na mesma época e no mesmo lugar vivia um outro homem chamado Boaz. A Bíblia diz que Boaz era parente de Elimeleque, era da geração de Elimeleque, enfrentou a mesma seca, mas decidiu ficar, porque ali era a terra da promessa. Ali era o lugar onde Deus havia dito ao povo de Israel, vou cuidar de vocês. Um homem guiado, aconselhado, orientado por Deus. E a gente conhece o final da história de Boaz através da história do livro de Rute. Romanos, no capítulo 8, verso 14, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, Pai, se posso lhe dar um conselho nesta manhã, é este: aceite conselhos, busque conselhos, ouça conselhos, acima de tudo, do Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso. Porque em qualquer organização humana, quem mais precisa de conselhos é o líder. E na sua casa, Pai, quem mais precisa de conselhos é você. Finalmente, mas não menos importante, um pai 5G é grato. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, coisa triste é viver na mesma casa de um homem reclamento, mal-humorado, mal agradecido. Aconteceu algo comigo. Certa vez, estava voltando de viagem, desembarquei no aeroporto de Vitória, peguei um táxi,
Do aeroporto na minha casa são 10 minutos. E esses 10 minutos, o taxista só reclamou. Desde o instante que eu entrei no táxi até o final da corrida, aquele homem reclamou de absolutamente tudo. Reclamou do preço do combustível, reclamou do clima e do tempo, reclamou do governo federal, estadual, municipal, do executivo, do legislativo, do judiciário, reclamou do trânsito. E eu estava tão incomodado ali naquele táxi, pensando, meu Deus, coitada da mulher desse homem. Imagina ser casada com esse homem. O sujeito reclama de tudo. E eu pensei, como eu posso produzir alguma diferença? O táxi chegou na porta de casa. Eu perguntei quanto era a corrida. R$22. Peguei 30. Coloquei na mão dele, fique com o troco. É um bom troco. Ele falou, obrigado. Pela primeira vez havia um sorriso no rosto daquele homem. Ele ficou tão empolgado que foi até pegar minha mala no porta-malas. Coisa que ele não tinha feito quando eu embarquei. Uma malinha pequena. Minha malinha azul de rodinha, que os diáconos me deram de presente. Ele abriu o porta-malas, pegou a mala, tirou e disse, credo! Essa mala é pequena, mas é pesada. Eu desisti. Porque até da minha mala, o homem reclamou. Pai, você precisa ser um homem agradecido. Agradecer a sua esposa por todo o cuidado que ela tem com você. Agradecer aos seus filhos e agradecer a Deus pelos filhos que Deus lhe deu. Sabe, pai, não são as pessoas felizes que são gratas. São as pessoas gratas que são felizes. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um pai agradecido transforma o ambiente de uma família e dá gosto viver debaixo do teto da casa deste pai. Que você, pai, seja um pai 5G. Generoso, guerreiro, gentil, guiado por Deus, agradecido. Mas olha só, para ser tudo isso, você vai precisar de um 6G. Você vai precisar da graça de Deus, da ajuda, do socorro, da capacitação de Deus. Então, caminhe sempre aos pés do Senhor e que Deus te abençoe. Amém.